Meus amores, agora a gente trata sobre o fim do Império Romano e a partir daí a gente trata do feudalismo, né? A ascensão e a formação dos feudos, a relação, né, dos suzeranos que eram os donos, né? Aquela galerona rica que dominava ali os feudos e os vassalos que eram tidos aí como as pessoas que trabalhavam nos feudos por uma relação muitas vezes aí de troca, ou relação de subserviência mais por uma questão de proteção, tendo em vista as chamadas invasões aí do território, tá? Então sigamos, venha junto e vamos nós, tá? Então vamos nós, tá, gente? Aqui nós temos um pouco das análises do Império Romano. Vocês já sabem, né, que é a última fase e quando a gente tem a ascensão do feudalismo é porque realmente a gente já está nos finalmente desse império para ele aí ruir. Vale ressaltar que o Império Romano ele começa a passar por todas as destruições, né, por todas as crises internas, por causa da questão do poder, tá, gente? Também vai ter esse problema. Muitos ali queriam estar como imperadores, e aí tem sempre um tentando derrubar os outros, no final das contas, uma instabilidade também vai se gerar. Então, a gente vai ter crise econômica, crise política, que vão gerar instabilidade no território. Ah, pessoal, também vai ter diacho da corrupção, então a grande concentração, né, a grande quantidade de pessoas no território, que era inclusive a maioria, não aceitava, né, que uma pequena parcela da população, que eram as minorias, dominasse todo o território, tivesse grandes extensões de terra, usufruíssem de dinheiro, enquanto a maior parte da população passava até fome, né? Então, no geral, a gente tem os governos, durante o período do Império, muito voltado aí à questão do luxo, o que enriquecia uma pequena parcela da população e deixava o restante da galera, né, ou seja, a maior parte da população aí entregue à própria sorte. Então, durante o Império, aqui a gente analisa, né, não vai ter uma grande expansão territorial, porque a gente não tem mais essas conquistas territoriais, nós não vamos ter também uma grande concentração de escravos. Por quê? Porque a galera vai se rebelar, né? Então, aos poucos, isso vai ser motivo para essa desintegração e para esse problema que vai levar à queda do Império Romano. Fora isso, pessoal, quando os camponeses começam também a não produzir na mesma proporção, nós vamos ter a população no geral, até os ricos, né, gente? Porque muitos ricos dependiam do que era produzido no campo. A gente está falando de um império que era agrário, crise com o exército, crise de moral, porque começaram as invasões durante o período do Império, e aí o Império não conseguia mais controlar os territórios, né? Então a gente vai ter invasões bárbaras sendo aí amplamente desenvolvidas por toda a extensão do Império Romano, porque antes começaram só em alguns territórios, depois essas invasões elas vão ser ampliadas. O Império não vai conseguir aí defender todo o seu território, porque o território era muito grande, então aos poucos aí nós vamos ter os territórios sendo dominados pelos germânicos, tá? Principalmente os germânicos. Então os soldados também ficam descontentes porque eles estão sem receber dinheiro. Então, minha gente, está tudo errado. Aqui eu tenho um pouco das análises da crise econômica e militar. Os militares não conseguiam receber salário. E aí, sabe aquela ideia que hoje se propaga muito? Quando um militar ele está sem receber dinheiro, a moral dele também fica baixa, porque todo mundo é digno do seu salário, né? Então, quando as pessoas não recebem pelo que eles trabalharam, né, geralmente fica aquela crise meio estranha. Então, os militares passaram também a vivenciar essa crise. Então, o território romano também passa a ficar desprotegido, o que vai abrir brecha para uma maior empreitada militar dos povos germânicos, ou dos invasores, na verdade. Então, no ano 395, o imperador Teodósio, que vai ser o mesmo responsável pelo édito, né, de Tessalônica, se não me engano, foi o Teodósio, né? Então, assim, pessoal, o imperador Teodósio, volto a dizer, tá, gente? Eu paralisei aqui justamente para me certificar, porque é tanta informação de história, daí eu dou aula de todas as frentes. Então, vamos lá, tá certo mesmo a informação que eu dei, tá, gente? O imperador Teodósio vai ser o responsável pelo Édito de Tessalônica, que vai inclusive transformar o Império Romano no Império Cristão.
né, vai declarar aí a Igreja Católica como a igreja oficial, né, porque é quem considera mesmo com o cristianismo católico como a religião oficial do Império Romano. Então, aqui o Império Romano, no geral, ele vai pegar a religião, é o único momento aí que a gente vai ter um pouco aí da população se unindo por causa da religião. E aí ele vai pegar toda essa faixa de extensão territorial aí e colocar como capital do poder Roma, né? Então, no geral, o que, é que vai acontecer? Como o império ficou muito grande, né, dá para perceber aí no mapa, ele vai dividir, né, para tentar aí amenizar os impactos. Porque, gente, é muito difícil governar ou administrar um espaço territorial muito grande. Ele vai dividir, né, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente vai ter a capital aí em Roma, e o Império Romano do Oriente vai ter como capital aí Constantinopla. Vale ressaltar, pessoal, que no primeiro momento a capital de toda essa faixa territorial aí era literalmente Roma, tá? Só que o império vai ficar grande, aí o Teodósio vai ver, pô, cara, tá muito grande, vamos dividir aqui. Só que essa divisão, gente, vai dar ruim, né? Então, preste atenção. E aí, muitos alunos às vezes perguntam, professora, ele foi o responsável por transformar o Império Romano no Império Cristão? Sim. Ele foi o responsável também totalmente pela divisão? Não necessariamente. Essa questão, os problemas relacionados à divisão do império já começam aí com ele, mas não é ele que vai, né, dividir. Com a morte dele, porque até então, pessoal, ele conseguiu unir as pessoas por causa da religião, né? Mas quando ele morreu, acabou-se, né? A galera pensava totalmente diferente e também tinha um grande problema, tá, gente? Porque Roma ficava mais distante dos povos ali do Oriente. Então, tam, também tinha essa questão de distância, porque nessa época não tinha avião, não tinha essa modernidade de hoje, tecnologia em tempo real, comunicação em tempo real. Então, depois da morte de Teodósio, em 395 depois de Cristo, a gente vai ter aí, né, o Império Romano se dividindo. Aí, gente, se unido já era presa para os germânicos ou para os invasores, aí vai dar ruim, né? Dividido vai ser pior, né? Se unido já estava sendo treta, né? Já estava complicado, imagina o Império dividido. Então vamos analisar aqui, tá, gente? Quem eram literalmente os bárbaros, tá? Os bárbaros eram povos que vinham da descendência ali dos hunos, povos que tinham habitado o leste europeu também, porque vale ressaltar e esses caras aí, os bárbaros, eram tidos como aqueles descendentes dos hunos e também os descendentes de povos eslavos. Eram povos muito fortes, guerreiros, né? E aí muitos alunos perguntam, né? Hoje, principalmente por conta da guerra da Ucrânia, a gente tem sempre que trazer o passado para o presente para situar o aluno também na atualidade, no momento histórico, tá? Os hunos, pessoal, vale ressaltar, eles se desenvolveram muito no continente asiático, né? Tá? E aí eu tenho também os povos eslavos, que são povos que também eram chamados de bárbaros e que esses povos eram originários do leste, que a gente hoje chama na Europa Oriental, que são esses povos que compreendem muito a ancestralidade dos russos, dos próprios ucranianos, que são povos tidos como fortes, né? Aqueles que realmente sabiam lutar, não se entregavam facilmente, né? E aí também nós vamos ter os germânicos. Então nós vamos ter esses três povos, hunos, eslavos e germânicos, sendo os responsáveis também pela desintegração do Império Romano. Toda essa galera aí era chamada de bárbaros. Por que eram chamados de bárbaros? Porque os romanos consideravam, chamavam de bárbaros, todos aqueles que não tinham cidadania romana ou que simplesmente não tinha costumes romanos, não falava a língua romana, não tinha os hábitos dos romanos, não tinha nenhuma proximidade com a cultura romana. Então, vale ressaltar agora um detalhamento sobre os germânicos. Gente, os germânicos são uma novela, né? Os germânicos são diversos povos aí subdivididos, né? Os germânicos são os visigodos, ostrogodos, burgúndios, os povos vikings, os vândalos, os suevos, lombardos e os francos. Gente, preste atenção. Esses povos germânicos aqui são os antepassados do que hoje a gente pode dizer, tá? Os antepassados dos franceses, dos alemães, tá? E também tem uma questãozinha lá na Rússia, por conta dos vikings, né? Também. Porque esse território é muito grande da Rússia, porque a Rússia é gigantona, né? E ainda quer abocanhar outros territórios, como é que pode, né, gente? Um país que já é gigante, tem um processo de expansão, um monte de repúblicas fora do seu território. E tá ruim, né, gente?
Mas o mundo capitalista, né, virou assim. Quem tem mais quer ter mais ainda, e quem menos tem que sofrer as pressões e as repressões dos fortes, né? Então, no geral, tem essa composição. Novamente, tá, gente? Os eslavos são os povos do leste europeu até hoje, tá? Então, vamos aí, essa galera vai aí estar junta com os germânicos, ou eles são germânicos, só que com um desenvolvimento diferente, tá? Então, no geral, eles vão disputar os mesmos territórios, aí vai dar ruim, né, gente? Porque a galera aí não vai se entender, não, porque todo mundo quer territórios, todo mundo quer, assim, sabe aquela questão da força, que sempre na história a gente vai dizer, sempre a utilização da força vai ser a regra para alguns povos aí, por causa do poder, e gente, poder se fosse ruim até nos dias atuais ninguém queria, né? E olha que os nossos políticos também adoram poder, porque se não gostassem de poder, não se perpetuariam em determinados cargos, tá? Então a gente tem um pouco da cultura germânica para vocês analisarem, porque os germânicos eram maiorias dentro desses povos bárbaros, eles eram maioria do que os povos eslavos, do que os próprios hunos, tá? Então a gente tem um pouco da cultura dos germânicos. A estrutura familiar era sólida, eles prezavam pela honra, fidelidade conjugal, lealdade, tinham um código de leis escritas, então eles eram muito organizados nesse sentido. As decisões jurídicas pertenciam, né, à classe que eles consideravam como aqueles responsáveis por julgar leis, né, no geral, que é os duevos e os ordalhos. Então tem um pouco dessa historinha dos povos aí germânicos, tá, gente? E olha, que quando eu falo, por exemplo, em mitologia romana, nós estamos falando da mitologia de todos esses povos aí, tá, gente? Dos germânicos, dos povos eslavos, né, dos hunos, e também, pessoal, mais do que nunca, tá? Dos germânicos, né? Que apesar de toda essa subdivisão, vão gerar aí a mitologia também dos povos nórdicos, os eslavos, principalmente vão ter muita mitologia, e como essa galera toda aí também estava dentro daquelas migrações do Império Romano, também fazem parte da mitologia romana. Então, assim, a cultura germânica, na economia, a gente tem um pouco, tá, da questão do que vai predominar no Império Romano, que vai ser aí a questão do feudalismo. Então, vai ser agrícola também, né, a cultura dos povos germânicos, agrícola também, só que eles tinham aí a questão de um maior proveito na questão da aveia. Porque lá no Império Romano, eles tinham muita questão do trigo, né? E esses povos vêm até os dias atuais muito prósperos nessa questão do trigo. Tanto que os povos aí germânicos, nessa época que eles produziam muito aveia e trigo. Hoje, a gente tem também muito essa cultura da produção do trigo sendo voltada a esses povos que eram tidos como bárbaros, tá bom? Como, por exemplo, os povos eslavos. A Ucrânia e a Rússia são os maiores produtores de alimentos, principalmente na questão aí do trigo. Então, os germânicos, agora voltando para os germânicos, porque tudo é todos eles são bárbaros, né, são considerados bárbaros, os germânicos aí também lidavam com a pecuária. E alguns germânicos aqui, gente, viviam de saques. Olha aí, né? Saque, sabe o que é saque, gente? Roubo de cargas, trazendo para os dias atuais, roubo de mercadorias. Então, eles viviam de saques. Entrava numa fazenda, que nessa época não era fazenda, tá, gente? Não sei. E aí vocês sabem o que é saquear, né? Roubar mesmo. Então, a gente tem aí a questão da religião. A religião dos bárbaros era politeísta e o Império Romano é monoteísta. No primeiro momento, o Império Romano ele tem essa questão do politeísmo por causa da mitologia, depois ele se transforma em monoteísta, mas muito mais voltado à ideia de culto ao líder, culto ao imperador, e depois aí a gente tem o monoteísmo mesmo relacionado aí ao culto a Deus, na verdade, quando o império vai se converter ao cristianismo. Só que os germânicos vão vir, e aí vocês vão ter a fragmentação do Império Romano. Os germânicos são politeístas. Eles primavam muito pela adoração literal às forças da natureza. Então, eles contemplavam muito essas coisas naturais. Né? E a natureza, literalmente, né? O sol, a lua, tudo que é relacionado, por exemplo, vamos supor, né? Eles faziam as adorações à questão natural, vamos supor aí no meio de florestas. Né? Então, eles usavam muito métodos de adoração ao ar livre, faziam sacrifícios de animais e muitas vezes até humanos, principalmente aí quando eram pegues adversários. Né? Então, era isso. Por isso que eram considerados bárbaros, né? Por comportamento. Mas os romanos também não eram santos, não, tá, gente? Aí a gente tem o fim do Império Romano.
O fim do Império Romano aí, nós vamos ter o enfraquecimento do Império, que vai se dar justamente por conta das revoluções internas, das rebeliões internas, da grande maioria que não aceitava mais ser dominada pela minoria. Nós temos aí o problema de uma grande falta de dinheiro, porque as riquezas estavam centralizadas na mão de poucos, principalmente aí das elites, que a gente chama elite para vocês entenderem melhor, que naquela época era nobreza. Aí nós vamos ter também o fim do Império Romano do Ocidente, porque as grandes concentrações de invasões dos povos tidos como bárbaros vai acontecer no Império Romano do Ocidente. Aí o aluno vai perguntar, por que, professora? Gente, porque eles eram do Oriente. Os povos bárbaros, em sua grande quantidade, como os hunos, tá? A subdivisão dos germânicos, como os vikings e os povos eslavos, eles vinham do Oriente ou do leste europeu. Então, eles vêm para abocanhar aí o que hoje é a Europa Ocidental, tá? Então, aí com as grandes invasões, né, o império vai se fragmentar. Vale ressaltar aqui que depois das primeiras invasões, os outros povos bárbaros, eles também vão começar as grandes invasões, né? E a gente vai ter pedaço do Império Romano ficando aí com os visigodos, outro pedaço com os vândalos, com os burgúndios, suevos, os saxões. Aí os alunos também perguntam, professor, os saxões? Ah, gente, os anglo-saxões é a galera que vai dar origem, depois de muito tempo, com muita, vamos dizer assim, deixa eu dar uma palavra mais para vocês entenderem melhor, com muitas integrações culturais, os anglo-saxões aí vão ser, são a galerinha, gente, da Grã-Bretanha. Né? Às vezes a gente fala até Inglaterra, né? Mas não é só Inglaterra, você tem ali as redondezas também de países ali que fazem parte do que hoje é o Reino Unido. Então, essa galera aí também é ligada aí aos saxões, tá? São os saxões são os antepassados dessa galera, né? São os anglo-saxões, que habitaram, inclusive, essa região, né, da Grã-Bretanha no século V. Então, aí você já deve mais ou menos avaliar. Um pedaço ficou com os ostrogodos, gente, e aí se espalhou, né? Aí os bárbaros vão se espalhar ali pela Europa, vão dar origem ao que hoje tem, né, muitos países com essas características desses povos. Então, assim, era o fim da antiguidade e início de uma nova época chamada de Idade Média. Aí o aluno às vezes pergunta, professor, então Roma, ela é tão grande a história que ela começa na Idade Antiga e vai terminar na Idade Média? Gente, sim, tá? No geral, sim. Quando a gente tem o término do Império Romano, tá, gente? O fim do Império Romano, nós vamos ter início aí à Idade Média. Mas o Império Romano que eu estou falando, pessoal, é o do Ocidente, tá? Não é fim de todo o Império, tá? Não é de todo o Império. Porque o Império Romano do Oriente ele ainda vai predominar durante muito tempo. Aí nós temos algumas heranças, né, que vocês precisam entender. A herança romana vem até os dias atuais, para nós, principalmente, que habitamos o nosso lindo país, né? Apesar de todos os pesares, a gente tem que amar nosso país, tá? Então, nós temos essa herança, o idioma era o latim, né, de Roma, e aí nós vamos ter as línguas neolatinas, como o francês, o português, o italiano e o espanhol. Tanto que a gente já falou, inclusive, sobre a questão da América Latina. Né? Por que é América Latina? Né? Porque nossas línguas aí são neolatinas, são línguas que derivaram com muita mistura aos povos dominados, né? E deram origem a essas uh, aí línguas, tá? No direito nós temos também um legado muito grande, porque é em Roma que surge o direito romano, e aí nós temos em todos os países ideias de direito, corpo de direito, questão do habeas corpus, por isso que as palavras do direito, tá? E aí muitos alunos às vezes vão fazer direito e dizem, professora, do mesmo jeito que a professora falou, muitas palavras do direito, elas vêm em latim, né? Justamente porque o direito, pessoal, nasce em Roma. Então as expressões utilizadas no direito até hoje, de diversos países que têm, né, código de lei, porque todos têm, né, são expressões em latim. As formas de governo, vocês já sabem, que é uma herança que vem até os dias atuais para nós também, que é a República com a Constituição, com a construção, tá, do Senado. E aí também a gente pode falar, né, porque o Senado nessa época eram os mais velhos também, só que hoje a gente analisa o Senado também, por exemplo, do nosso país,
Para ser candidato ao Senado tem que ter uma idade X, ou seja, o Senado é composto pelos mais velhos, os políticos mais velhos. Mas aqui dá origem à questão do legislativo, tá? A matemática também, tá, gente? É um legado que vem até os dias atuais e que nós, por isso que o assunto Roma, gente, instiga a gente demais. Porque falar de Roma, além de ser um assunto gigantão, fantástico, remonta muito à nossa civilização, né? Porque vem até os dias atuais, no mundo contemporâneo, tudo que é, a maior parte das coisas que nós temos também são de Roma. Os dutos, aquedutos, ruas, avenidas, pavimentação, tá? Questão de estradas, tudo é Roma. A arquitetura também vem com Roma. Aí o aluno vai, olha aí, né? O algarismo romano, que também vem até os nossos dias. Porque por mais que a gente não escreva em romano, os alunos aprendem entre o quarto ano e o quinto ano a escrever em romano e a fazer a transcrição, porque através dos algarismos romanos foi que surgiu os nossos algarismos, né? No caso aí, os nossos números, que são indo-arábicos. Então, assim, pessoal, a gente vai continuar aqui, até porque a aula vai ficar um pouquinho só, né? Maior. E aí a gente tem a questão do feudalismo, né? Aí, quando termina o Império Romano, todas as características do método de produção, que era praticamente dos povos ali tidos como bárbaros, vão predominar nessa parte do Império que foi dominada, né? Ou do que ainda existia da parte ocidental do Império Romano, né? Então, a gente vai ter a implantação do feudalismo, que é o sistema político, econômico e social que predominou durante a Idade Média, no século V até o XV, até as vésperas das grandes navegações, que vai dar origem à Idade Moderna. E aí as relações são servis, a gente até falou, né? Relações servis são relações entre o sucerano, que era o dono do feudo, ou o senhorzão, né? Que ele tinha grandes extensões territoriais, e aí a relação era de sucerania, o sucerano era o senhorzão, né? E do vassalo, que era aquele que tinha que prestar serviço no feudo, e aí em troca, porque ele não era escravo, né, gente? É modelo de servidão aqui. Ele servia no feudo e em troca o feudo ali tinha que dar proteção. Por que vai surgir esse modelo de feudalismo, tá, gente? Porque a população foi saindo das suas casas e indo para aí os feudos. Por que a galera foi? Porque estava com medo das invasões. Porque durante as invasões, muitas coisas eram devastadas, as casas eram também devastadas, muitas pessoas morriam, as pessoas perdiam seus entes, perdiam também os seus bens, né, que até as pessoas têm, mesmo que não fosse tanta riqueza, mas para eles tinha um apego sentimental. Então a galera vai para os feudos, não é porque elas quisessem ali estar nos feudos, é por uma questão de proteção. Então as relações serão aí de submissão, que as relações de serania e vassalagem, né? Então, o elemento principal vai ser essa relação, né? Então, a galera vai para o feudo para tentar se proteger das invasões, porque se eles estivessem nas cidades, né? Porque aqui vai ter uma grande migração, é, no final das contas, a galera vai sair do seu local de moradia e vai para as extensões do feudo. Então, vai ser das suas casas para o feudo, porque estava todo mundo com medo aí das invasões, tá? Então, é uma coisa meio estranha, mas realmente aconteceu, as pessoas estavam com medo, tá? E aí, o modelo aqui não é de escravidão, porque as pessoas vão trabalhar no feudo, mas elas vão trabalhar de uma forma autônoma. Nessa relação, né, sucerano e vassalagem, caso esse feudo fosse invadido, a relação era todos ali do feudo tinham que invadir o feudo, todos ali do feudo tinham que defender o feudo da invasão, vamos supor, aí, dos bárbaros. Então era essa relação. A galera chegava lá no feudo, eu quero trabalhar, aí tinha que ter esse laço de juramento, né? Era o senhor feudal dizia assim, ó, você para trabalhar aqui, você tem que ter laço de fidelidade, porque se esse feudo for invadido, você tem que estar defendendo o feudo. Então, todo mundo que trabalhava ali no feudo sabia que estava lá no feudo, porque o feudo dava essa proteção militar, né? Mas, ao mesmo tempo, todo mundo tinha que lutar pela preservação do feudo, caso ali aquele feudo sofresse ameaça de invasão. Então, depois da queda do Império Romano, o modelo que vai ser predominante vai ser justamente o feudalismo, porque era esse modelo que já vinha daquelas estruturas dos povos dominadores, né, dos bárbaros. Então, nós temos aí o feudo, como é que ele se organizava? A estrutura era agrária e rural, era completamente autossuficiente, por isso que a galera que vai para o feudo vai produzir uma quantidade de dias e ali uma parte da produção
o vassalo tem que dar para o senhor feudal, porque todo mundo ali tinha que se alimentar do que estava ali no feudo. Então, o feudo se torna uma grande unidade de produção, onde todo mundo ali tem que produzir. Produzir porque era a necessidade de se alimentar, mas não tinha aquela relação escravista, que era a relação de servidão, né? A propriedade feudal, ela também passa a ser chamada, né? Ou era chamada também de propriedade senhorial, porque ela pertencia ao senhor feudal, que é o sucerano. Aqui não tem muito uso de moeda, porque aqui, né, a galera era pobre mesmo. Para que moeda, né? Isso aqui a galera só precisava plantar o que ia comer, então era muito ali de subsistência. As relações aqui serão comerciais, porque aqui começa também, principalmente na Baixa Idade Média, a estrutura comercial nas regiões aí dos grandes castelos, a galera começa a vender as coisas, e aí começa também durante o feudalismo é, uma ideia de burgos, né, que era um local onde se fazia um comércio, e aos poucos aí, quando chegar na Baixa Idade Média, nós vamos ter a ascensão ou surgimento de uma nova classe, que é a classe dos comerciantes, né, que vão ser aí os burgueses. Aqui não precisava ter tantas técnicas, né, na produção, porque aqui era muito meio manual, porque aqui ainda não tem muito maquinário, né, gente? Ou não tem maquinário, é tudo muito manual mesmo, porque aqui não tem revolução industrial. As primeiras introduções de máquinas, vamos dizer assim, ampliação de técnicas, vão acontecer na Baixa Idade Média, que não é Baixa Idade Média, que é Alta Idade Média, né, é o início da Idade Média. Lembrando que a Idade Média vai do século V até o século XV, né? Tem historiadores que dizem assim, não, século V totalmente não, século VI, mas vai até o XV, na verdade. Né? Mas no final das contas, a Idade Média é dividida entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Então, a Baixa Idade Média, pessoal, é o período de maior expansão, assim, econômica, né? É quando vai surgir aí o mercantilismo, quando vai surgir as primeiras estruturas que vão gerar e a base para o capitalismo, que vai ser aí, como já falei, o mercantilismo. Aí a gente vai ter o sistema trienal de rotação de culturas, né? E esse sistema de rotação trienal de culturas é um sistema onde no ano nós temos três campos, o campo A, o campo B e o campo C. Aí no ano eles produziam no campo A. No ano seguinte, eles já produziam só no B, o A ficava respirando, né? E no ano C, eles produziam só no campo C, deixavam o feudo A e o feudo B respirando, para dar tempo do solo aí se regenerar, ganhar novos, ganhar mais nutrientes, na verdade. Então era o que, e era uma inteligência, né, gente? Porque a gente sabe que se você sempre produzir no mesmo local, aquele local ali vai perdendo aos poucos os nutrientes. Aqui a gente tem o feudalismo, a organização econômica, tá? As divisões do feudo, aí vocês analisam na tela, tá? O feudo era dividido dessa forma: manso senhorial ficava o castelo e eram terras de uso exclusivo do senhor. Então, no manso senhorial ninguém andava, no manso servil era terra de todo mundo, né? Então, todo mundo ali que era servo usava essas terras, né? Que era terra para os servos plantar mesmo. E as terras comunais, pessoal, eram terras mais pantanosas, mais molhadas, né? Eram os bosques, que na maioria das vezes eram utilizados justamente para pasto dos bichos, porque em alguns momentos não dava tanto para plantar. Então, eles usavam essas terras comunais aí para os bichos serem criados. Porque a galera aqui não ia comer só coisa do agro, aí, na verdade, né? Da agricultura. A galera precisava de comer, né? Bichos, vamos supor, e porcos, essas coisinhas aí para quem é carnívoro, né? Vamos supor que se tivesse boi, né? A galera ia criar boi, né? Então, assim, o manso comunal era para isso. Aqui eu tenho a organização social durante o feudalismo, tá, gente? Em cima eu tenho o clero, no meio eu tenho a nobreza, e embaixo eu tenho os servos. Só que embaixo, né, gente, presta atenção. Nessa organização social do feudalismo, vocês vão prestar atenção nessa tela, tá? Chega junto, presta atenção. Na organização social, eu tenho o clero aí em cima, a nobreza e os servos. Até aí, tudo bem, mas vamos voltar ao passado, né? Antes dessa organização social, do feudo, ainda lá naquelas estruturas romanas, quem está no topo é a nobreza, né? Depois o clero, os servos, os clientes, é isso mesmo, né? Era nobreza, clero, os clientes e os escravos. Agora, na Idade Média, aí, tá, gente, na parte do feudalismo, a ascensão de um novo sistema, um novo método de produção, aí eu tenho o clero invertendo posição com a nobreza, né? Então, o clero passa a ser a
classe mais prestigiada, depois a nobreza, os servos, aí vocês podem analisar, pô, e agora, na Idade Média, não tem mais escravos? Né? Muita gente pergunta se na Idade Média não tinha escravo. Tem sim, gente. Tem. Os escravos estão bem abaixo. Tá? Professor, tem camponês? Gente, tem historiador que coloca também na base, aí nessa pirâmide, os camponeses. Mas quando a gente fala de servos, é a mesma coisa, tá? Porque eles produziam, tá? Tinha escravo. Escravo era na base, bem abaixo mesmo, por isso que eu não estou nem na pirâmide, tá? Então, servos e camponeses é a mesma coisa, tá? Aí eu tenho uma organização social, eu tenho uma sociedade que é estamental, que é porque você nasce numa classe, tem um cachorro latindo aqui, tá, gente? Então, a sociedade era estamental. Se a sociedade era estamental, uma pessoa nascia numa classe e aí ela não podia, de jeito, não existia a mínima possibilidade dela migrar para uma outra classe. Como hoje, por exemplo, a sociedade não é estamental. A nossa sociedade hoje, ela é móvel. Ela é uma sociedade de mobilidade. Por quê? Porque todos nós podemos mudar de classe através da educação, principalmente, né? Numa sociedade estamental, não existe perspectiva de mudança de classe. A pessoa nascia escrava e ia morrer escrava, porque ela não subia, não tinha como, entendeu? Subir de classe. Até porque, pessoal, o seu status social era definido pelo seu nascimento. Então, na classe que você nascia, você ia morrer nela, tá? E aqui é a diferença, porque aqui não está ligando a religião. Porque, por exemplo, na Índia, quando a gente estuda, quando a gente vai analisar, né, a história da Índia, a Índia também tinha uma sociedade estamental, só que a Índia, os critérios eram religiosos, aqui é social. E aqui não é, não tem essa ligação, né, tanto com a religião. Como eu já falei para vocês, a posse da terra estava muito ali ligada, tá, gente, ao sucerano, tá? Que é o grandão ali. Então, os laços de dependência aqui, sucerania e vassalagem, ou seja, o senhor e o servo, os dois ali se davam as mãos, mas por uma questão, tá? Eles se davam as mãos ali, todo mundo lindo, maravilhoso, se dava as mãos justamente por conta dessas relações. O sucerano precisava de pessoas para trabalhar no feudo. E o servo precisava de proteção do senhor feudal. Então é que eles fazem esse pacto, porque se o feudo fosse atacado, o servo também tinha que ajudar a defender o feudo. E o servo ia para o feudo justamente porque ele já estava com medo dessas invasões, entendeu? Então aí preste atenção, o clero está muito ligado à concentração de terra, poder político, poder ideológico, porque o clero começa a dominar todo mundo, né? Porque a religião, lembra que vem lá do Império Romano, aquela ideia, né, de que o cristianismo é a religião oficial do Império. Então, assim, a forma como as pessoas vão se comportar vai ser muito padronizada pela religião. Então, chega um momento que a religião tem muito poder, dinheiro, terras, a nobreza, terra, mas poder político de defesa. Os servos tinham as grandes obrigações de plantações, tá, gente? Tinham que praticar corvéia, talhas, banalidades, aí o restante aí a gente depois analisa de uma forma aí da forma presencial. Né? Os vilões aí eram a galera que não era servo, mas também tinha suas obrigações, porque os servos eram aquelas pessoas que tinham técnicas manuais para produzir no campo, né? Aí eu tenho as obrigações dos servos, né? Eles tinham que construir pontes, fortificações por conta das invasões, tinham que tornar os locais ali mais fortes para que não fossem destruídos rapidamente pelos invasores, tinham que trabalhar na agricultura, e aí, olha, aqui tem um pouco do que eu disse que ia falar de uma forma presencial, mas aí está estampado e aí vocês já anotem, porque qualquer dúvida vocês perguntem na aula presencial, tá? Banalidades eram os impostos que a população tinha que pagar para manter aí os moinhos, os fornos, os celeiros sendo produzidos e estando aí na ativa, porque precisava dessa infraestrutura para o feudo não derreter, né? Para o feudo não passar por crise. A talha é o percentual que os servos eles tinham que produzir no feudo, beleza? Então eles tinham na hora na hora aí em que eles iam retirar a produção, né? Na hora da colheita, que dá um percentual X para o senhor feudal. Então era talha. Aí nós temos a mão morta, que era o imposto pago pela morte do chefe da família, né? Porque o chefe da família que tinha direito àquele pedaço, aquele pequeno pedacinho dentro do feudo que plantava, né? Para a família continuar morando no feudo, para continuar fazendo as mesmas funções,
tinha que pagar um tributo, um imposto, para que ela continuasse fazendo as mesmas coisas que o que morreu fazia, né? No caso, o chefe da família. A captação era o imposto anual pago individualmente ao senhor feudal, ou seja, além dos servos pagarem os impostos constantemente, né, ainda tinha que pagar o anual. Então, assim, é um modelo de servidão que para nós é como se fosse, assim, uma escravidão do mundo contemporâneo, mas aqui era um modelo de servidão, porque a escravidão mesmo, na verdade, gente, ela é a escravidão da Idade Moderna, aquela que edicou por causa da exploração muito grande dos negros em diversas partes do globo, principalmente aqui na nossa América. Então, assim, a vida boa era a vida da nobreza, né? A nobreza não trabalhava, a nobreza vivia dos impostos arrecadados dos pobres, né? Então, assim, gente, é complicado, né? A Igreja Católica, no geral, ainda reforçava para a população que ia para as missas, né? Essa ideia de que a nobreza era importante, sabe aquela coisa de colocar na cabeça das pessoas que as pessoas tinham que pagar dízimo mesmo, porque na verdade quando as pessoas pagavam aquele dízimo, as coisas que a igreja muitas vezes pedia, era para sustentar a estrutura do Estado, e acabavam muitas pessoas também pagando coisas na igreja que era para sustentar a nobreza e também sustentar o clero, aí tá tudo errado, né, gente? Aí tem um pouco do conceito, né, das relações entre sucerania e vassalagem. O sucerano era o nobre que doava um feudo, um pequeno lote de terra, a um outro nobre, né? E aí o vassalo era o nobre que recebia o benefício e fazia um juramento de fidelidade ao sucerano. Então, na verdade, a gente tem uma grande quantidade de pessoas aí só querendo se dar bem em torno aí do trabalho do servo. Aí tem um pouco do papel da igreja, tá, gente? A igreja ficou riquíssima durante a Idade Média, né? E a igreja passou a ter amplos poderes, poderes universais. Então, a igreja chegou, gente, a ter um terço das terras de toda a Europa, como também teve a capacidade de influenciar o comportamento das pessoas. Então, a igreja que dizia o que era certo e o que era errado. Então, uma grande parte do que acontecia, né, do princípio de moralização, oh, isso aqui é errado, a questão do preconceito que surgia contra algumas pessoas, era muito por causa da questão religiosa. Porque a igreja, praticamente, gente, ela era aliada ao Estado, só que a igreja tinha mais força até do que o Estado. Então, as pessoas passaram a viver em sociedade, querendo que a sociedade tivesse os mesmos comportamentos que elas que estavam dentro das igrejas. E aí a gente tem um problema, né? Porque a gente vai ter uma sociedade onde uma pequena parcela quer que os outros se comportem como ela se comporta por causa da questão religiosa, né? Então, durante esse período aqui no período do feudalismo, né, que é a Idade Média, nós vamos ter, principalmente entre o século XI até o século XV, as vésperas aí da Idade Moderna, o surgimento das primeiras universidades, né? E aqui vale ressaltar universidades históricas, né? A gente vai ter a Universidade de Cambridge, a Universidade de Coimbra, de Oxford. Nós vamos ter universidades aí, as mais antigas, aí na Baixa Idade Média, surgindo, como também as igrejas góticas, que são as igrejas mais históricas, incluindo aí a Catedral de Notre Dame. Nós vamos ter também os monges começando, né, ou ampliando a sua capacidade de produção, esses que são os monges copistas, né, porque eles eram chamados aí de monges copistas porque eles sabiam ler e escrever. Então tinha uma letra muito bonita, então era utilizado para eles fazerem os livros. Durante a Idade Média, pessoal, nós vamos ter também um problema, né? Nós vamos ter aí a Inquisição, que vai ser o amplo poder da Igreja Católica em punir pessoas que não são católicas, ou punir pessoas que pensavam diferente da Igreja Católica, ou que tivessem crenças diferentes da Igreja Católica. O que é que a Igreja fazia? A gente levava essas pessoas para o Tribunal da Inquisição. Então, uma grande parcela dessas pessoas aí acabavam sendo levadas para o tribunal, eram julgadas, condenadas, e a maioria delas, nesse tribunal que era chamado Tribunal do Santo Ofício, de santo não tinha nada, na verdade, né? Porque foi o maior erro que a Igreja Católica cometeu em toda a sua história. Aí ela julgava essas pessoas, né, por crime de heresia, então essas pessoas eram condenadas à morte. E adivinha como, gente? Na fogueira, né? Aí, pelo amor de Deus. Então, no século XIII, a gente vai ter essa oficialização do Tribunal da Santa Inquisição, né? Eu não vou nem chamar de santa, gente, porque na história chama santa, mas santa não tinha nada, né? E aí a gente vai ter o auto de fé, cerimônia pública que comprovava, né, que aquelas pessoas eram
erradas, vamos dizer assim. Então, era uma cerimônia que dizia praticamente que a igreja estava certa, em todos os sentidos. Então, chamava mesmo de pessoas e ali, o tribunal mesmo fazia o julgamento final, e aí as pessoas geralmente eram mortas. Gente, as pessoas eram mortas porque tinham um credo diferente. Mas hoje também ainda se matam por intolerância religiosa, tá? Então, na Península Ibérica, os judeus foram alvos preferenciais, porque os judeus eram tidos como aqueles que eram responsáveis por terem matado Jesus, também por uma questão econômica, né? Então, gente, eles que começaram a dizer que os judeus eram os responsáveis por eles aí não serem tão prósperos economicamente, que os judeus tiravam empregos, nessa época nem tinha emprego, né? Estou falando na linguagem para vocês entenderem. Então, colocava tudo culpa nos judeus na questão econômica, porque os judeus eram muito bons negociantes, né? Então, eles praticamente diziam, no que trazendo para uma linguagem atual, que os judeus retiravam deles tudo o que eles podiam ter, né? Quando, na verdade, os judeus faziam muito era trabalhar. Aí, na questão da cultura, tá? Durante a Idade Média, eu tenho aí uma expansão da pintura, né? Quando a gente inicia, durante a Baixa Idade Média, a questão do humanismo, com muitas pinturas de santos e divindades em quadros, e aí nós vamos ter destaque para o Giotto e Cimabue. Gente, isso aqui vai ser um passo para nós chegarmos na Idade Moderna com o Renascimento. Na música, gente, durante a Idade Média nós vamos ter a ascensão da música sacra, principalmente com a expansão aí do canto gregoriano, que era uma melodia executada aí, gente, por várias vozes, mas principalmente nos mosteiros gregorianos, né? Entre os gregorianos, eles vão fazer corais, e aí a gente tem o início, literalmente, dessas músicas em tom de corais, mas na língua gregoriana. E isso vai ser muito ampliado, mas por causa da cultura dos monges gregorianos. A música popular, né, também vai ser protagonizada, né, principalmente com as trovas, que eram as trovas e os menestréis. Então, o que são as trovas, né, o trovadorismo, nessa época, e as trovas eram como se fossem serenatas, que pareciam com serenatas. Né? Na literatura, a gente tem as poesias épicas e a poesia lírica, né? A épica exaltava os cavaleiros, né? A defesa do cristianismo, eles iam para as guerras, né? E aí as guerras eram guerras de defesa da religião, só que na prática, gente, essas guerras aqui serão as cruzadas, que vocês vão estudar mais detalhado, né? Então a poesia lírica vai exaltar o amor cortês, aquela galera que se ama e luta pelo seu amor, né? Principalmente o cavaleiro em relação à dama. Na ciência aqui nós vamos ter, né, ciência e filosofia, na Baixa Idade Média, né, as teorias de São Tomás de Aquino e a teoria de Santo Agostinho, idealizando aí duas correntes filosóficas, a patrística e a escolástica, e a gente vai ter as teorias do Roger Bacon, que vai tratar aí da observação da natureza e o método de experimentação, que vai gerar aí na Idade Moderna um método científico, né, gente? Vai gerar o racionalismo, na verdade. Aqui ele vai dizer praticamente que tudo que foi experimentado pode gerar sim um conhecimento, que é um conhecimento que empírico, baseado aí na experimentação. E todos nós sabemos que tudo que é experimentado é ciência, e tem até os dias atuais. Do mais, pessoal, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, aprendido, né? As aulas não ficam tão pequenas, mas o importante é o aprendizado de todos vocês, tá? Então, dúvidas, perguntei na sala de aula, tá? Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.